Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre neurociência, razão e emoção. Do equilíbrio mais importante que nós temos entre os sistemas que foram desenvolvidos ao longo de milhares de anos dos nossos sistemas límbico, do nosso sistema reptiliano e também do nosso córtex cerebral. Então nesse vídeo a gente vai ver muita coisa interessante para a tua vida. Fica aí comigo até o final. E voltando aqui, nós temos a representação dessas três regiões do nosso cérebro, daquilo que a gente chama de cérebro trino de McLean. E nesse cérebro trino nós temos a base aqui, a base mais primitiva do nosso sistema cerebral, que é o chamado cérebro reptiliano, que vai ser responsável pelas nossas reações instintivas. Muitas pessoas às vezes são exacerbadas nas reações porque estão vivendo nessa base, nesse nível aqui. E ao longo da evolução nós desenvolvemos o nosso chamado sistema límbico, que é tão importante, tão fundamental. É ele quem dá sabor emocional para a nossa vida. É ele quem faz com que as experiências sejam positivas. Por exemplo, nós não temos filhos somente porque é a coisa certa a se fazer, mas nós sentimos prazer em ter filhos, em cuidar deles, em criá-los, mesmo que muitas vezes racionalmente não pareça ser a melhor escolha. Gente que analisa pelo lado racional pensa, não, mas eu vou gastar muito dinheiro, eu vou perder minhas noites de sono, vai afetar meu casamento, mas a gente que tem filhos sabe o quanto a gente ama, o quanto há uma ligação límbica entre nós e eles também. E aí veio, no curso da evolução, o nosso neocórtex, uma parte fundamental do nosso cérebro, uma parte brilhante, que é responsável pelo raciocínio, pela tomada das nossas decisões mais importantes racionais e por todo o nosso processo que cerca a humanidade, essa inteligência que nos foi dada, essa capacidade superior que nos foi dada. Então segue comigo aí nos próximos tópicos desse vídeo. Então, como nós vimos aqui na introdução desse vídeo, nós temos que esse cérebro trino, ou chamado cérebro trino de McLean, ele é uma estrutura formada pelo neocórtex, essa parte mais desenvolvida do nosso cérebro, o cérebro também límbico, a região límbica, que é a região das emoções, das interpretações emocionais, e o mais primitivo deles, que é o chamado cérebro reptiliano, que a gente vai ver um por um aqui nesse vídeo para que você entenda. Então, o reptiliano é a parte mais primitiva, digamos assim, do nosso cérebro, que fica situada no topo da medula espinhal e compreende o quê? O tronco cerebral e o nosso cerebelo também. Então, quais são as funções básicas desse chamado cérebro reptiliano? Ele vai cuidar de funções básicas, como, por exemplo, a respiração, o metabolismo de outros órgãos nossos, como, por exemplo, o peristaltismo intestinal, os nossos batimentos cardíacos, além também da modulação do tônus muscular e do nosso equilíbrio. Você percebe que ele é bem básico, ele garante a nossa sobrevivência. Então, como eu estou dizendo aqui nessa frase, garante a sobrevivência da gente, tá bom? E logo, ele é uma região muito primitiva no desenvolvimento dos animais vertebrados, animais que têm essa estrutura cerebral como a nossa. O tronco cerebral também, ele é responsável por reações emocionais instintivas, né? Ele é a base do nosso instinto, a nossa base instintiva, no qual moram os reflexos e os chamados estados de excitação. O que significa dizer que quando a gente está tendo reações exacerbadas do reptiliano, nós não estamos utilizando a nossa máxima capacidade do neocórtex. Ou seja, quando nós temos uma reação exacerbada emocional, a gente muitas vezes está sob efeito de um domínio dessa região e não do domínio da região do pensamento, a região cognitiva, a região que nos torna mais inteligentes. Tá bom? Por isso as pessoas que são mais raivosas, que você conhece, mais explosivas, elas normalmente vão utilizar essa área de forma exagerada, exagerando muito nas reações que tem, né, através de pensamentos irracionais, criando perigos para ela fica no estado de excitação, tem um perigo aqui, as pessoas não gostam de mim, a vida não é boa para mim, eu tenho que lutar contra essa ameaça. Então ela cria perigos virtuais na cabeça dela ou reagindo também através de mecanismos de defesa, né? Como numa reação de agressão, quando ela é agredida, quando ela vai ser assaltada, e aí essa região ela vai tomar de conta. Já o nosso sistema límbico, né? Um sistema que evoluiu, e a gente pode dizer assim, que nós temos agora emoções acrescentadas ao nosso repertório cerebral.
E essas emoções são fundamentais para a gente, porque são elas que dão sabor à vida. Nós não conseguiríamos ter uma vida somente com reações e racional. Ficaria sem graça a coisa. Então, são as emoções que fazem com que a nossa vida tenha conexão com outras pessoas, conexão com aquilo que a gente gosta, tá bom? Então, é uma área bem importante nesse quesito dar sabor e sentido à nossa vida. Agora, quando nós estamos em fúria, com muita raiva, ou apavorados, ou até mesmo apaixonados, que eu já falei aqui no canal em um vídeo anterior, que a paixão é como se fosse um estado de demência, né? Com sintomas de estresse, de possessividade, de obsessão. Então, quando nós estamos influenciados demais por essa área, é o sistema límbico quem está no poder e não o racional. É por isso que as pessoas dizem assim para você: ah, fulana, seja racional, você está apaixonada, não está vendo que besteira que está fazendo, e a pessoa vende o que tem, compra o que não pode, gasta o dinheiro que não tem, e vai tendo reações exacerbadas, não somente no quesito paixão, mas em outros quesitos também da vida. Então, as emoções que brotam aí do nosso sistema límbico sem que a gente tome consciência, tá? As emoções brotam sem que a gente tome consciência. Então, nós temos emoções, como eu já falei aqui em alguns vídeos, e depois que a gente toma consciência dessas emoções que nós tivemos, como por exemplo a paixão, é que a gente passa a ter um sentimento pensado sobre aquele assunto, que você passa a refletir sobre o que você está fazendo. Então, essa consciência, chegar até o córtex cerebral é importante para que a gente não meta os pés pelas mãos, ok? E esse nosso sistema límbico, né, a palavra limbus vem de orla, tá? É aquela parte que reveste ali a parte do nosso tálamo, hipotálamo. E nós temos funções importantíssimas aí também, tá? Como por exemplo o aprendizado, a nossa motivação, se você está motivado ou não, tá? A nossa memória e também a nossa emoção. Então são partes fundamentais que eu vou continuar aprofundando aqui com você nesse vídeo. Nessa parte agora eu quero aprofundar com você ainda mais as estruturas do nosso sistema límbico e o papel delas nas nossas emoções. Eu vou aprofundar principalmente aqui 3 partes com vocês, que são tálamo, amígdala e hipocampo. Essas regiões aqui, ó, do tálamo, como você pode observar aqui, tá? As amígdalas cerebrais, muito faladas nos meus vídeos aqui, tá bom? E o nosso hipocampo, que seria essa outra região aqui bem especial do nosso sistema límbico. O nosso tálamo ele é responsável por ser um centro de comunicação com o nosso cérebro, com o cérebro cortical. Ele recebe todas as informações sensoriais e redistribui para o córtex e também para o sistema límbico. Vai funcionar como se fosse uma ponte de comunicação, de receber estímulos no meio, receber estímulos sensoriais e distribuir para o córtex ou para o nosso sistema límbico. Ok? Já as amígdalas cerebrais estão relacionadas totalmente com a questão do medo, a questão do apego, quando somos apegados a alguma coisa. Quando alguém fala, você poderia vender esse carro, ele já não funciona, ele só tem para você valor emocional. Ou seja, a amígdala dá o valor emocional para as coisas que nós temos, das coisas que nós queremos ter também. Mas também tem um importante papel na questão da memória emocional. Os nossos registros emocionais ficam nessa região. Então, região de profunda importância. Aquilo que você aprende de maneira emocional, os aprendizados emocionais são registrados exatamente aí. E note que o peso de um aprendizado emocional ele é totalmente diferente e maior que o peso de um aprendizado do tipo racional. Então, através dela nós percebemos o que? As informações que vêm do nosso externo, que vêm do nosso mundo exterior, tá? E a gente vai selecionando as emoções para imprimir aquela emoção. Pode ser que você lembre de um cachorro e tenha aquela impressão de uma emoção de amor, de positividade, paixão. Pode ser que você lembre de um cachorro e tenha medo, pânico. Tudo depende da maneira com a qual você teve o contato entre aquela imagem e como foi essa experiência do ponto de vista emocional. A notícia boa é que nós conseguimos sim ressignificar, através de técnicas, ressignificar esse processo. Nós conseguimos pegar as impressões que nós temos sobre alguém, algum lugar, alguma situação e ressignificá-las. Tá bom? Que isso fique bem claro a partir de agora, para que a gente não pense assim, então não tem jeito. Uma vez que eu tive um armazenamento emocional na minha amígdala, isso não vai nunca mais mudar. Isso é totalmente capaz de ser mudado, é isso que a neurociência nos mostra.
Então, sendo assim, a amígdala vai atuar como sendo um depósito de memória emocional. É lá que você vai guardando as memórias emocionais e dando significado à vida. É claro que essas memórias podem ser boas e podem ser memórias também ruins. Então, cabe a nós guardarmos as boas e buscarmos ressignificar aquelas memórias que foram ruins da nossa vida. Então, toda essa informação do mundo exterior, antes de chegar até o córtex, né, e se tornando consciente, ele vai passar primeiramente pelo tálamo e na sequência pela amígdala. E ela é que vai dizer qual é o sabor que aquela experiência vai ter. Então nós recebemos um estímulo de algum tipo de experiência que nós temos e antes que ele chegue ao córtex, ele vai sim ficar registrado na amígdala. Então ela tem esse poder de registrar a força emocional das coisas. O poder emocional vai se situar exatamente nessa região. Ok? E já o hipocampo, ele vai ser responsável por organizar a nossa memória espacial, a nossa memória explícita em elaboração, em parceria com o nosso córtex cerebral. Então ele está ligado ao processo de memória. Obviamente ele é essencial para o aprendizado. Nesse momento agora, se você está aprendendo alguma coisa aqui com esse vídeo, você está armazenando isso também nessa região do hipocampo. Nós armazenamos lá pessoas, dados, acontecimentos, enfim, uma série de fatores que ficam guardados na nossa memória, tá bom? E obviamente o hipocampo também ele promove escolhas, tá? A gente quando tem algum tipo de experiência, antes da gente decidir por alguma coisa, a gente consulta essa experiência. Você tem uma situação em que você tem que fazer uma escolha. Então o nosso cérebro, para tomar medidas de escolha, ele precisa consultar aquilo que está armazenado no nosso hipocampo. Uma vez que ele percebe que aquela sua escolha é positiva, tem registro positivo, ele opta por ela. Senão, ele vai, baseado nas experiências passadas, dizer esse não é o melhor caminho, essa não é a sua melhor escolha. Mas eu quero também que você procure pensar o seguinte, tá? É uma reflexão que vamos fazer aqui agora baseado nesse conteúdo. O estresse do dia a dia, as condições em que a gente vive no nosso dia a dia, elas podem afetar o nosso hipocampo e, consequentemente, a nossa memória. Então, digamos que você estuda para um concurso, mas, ao mesmo tempo, você trabalha, está estressado, tem que se desdobrar em 1000, está no momento de pandemia, enfim. Isso pode afetar a maneira como a gente armazena, isso pode afetar a qualidade do nosso armazenamento. Por isso que, muitas vezes, quando a gente está estressado, você percebe assim, eu não estou conseguindo reter nada do que eu estou lendo. Então, antes, é preciso que a gente avalie como é que está o nosso dia a dia e procure trabalhar essa questão emocional. Muitas vezes a não retenção de conteúdo, o não aprendizado, a pessoa sente, eu estou ficando meio burra, sei lá, está diferente para mim. É simplesmente porque o teu lado emocional está muito abalado e isso afeta a percepção e afeta o processo de memorização. Então, é importante a gente saber também que muitas vezes o estresse em que a gente vive, ele é resultado de uma espécie de ciclo vicioso e não virtuoso. E ele é nutrido por quê? O que é que vai nutrir esse nosso ciclo vicioso? É a pressão, a tensão geral, o medo que nós temos dos resultados, medo do julgamento, medo das pessoas, raiva que nós temos, a raiva do dia a dia, do cotidiano, dos resultados que você vem tendo. Então, sobre um estresse emocional, a gente não consegue ter os melhores resultados racionais. Não tem essa pessoa perfeita que consiga isso, tá? Então, a gente passa a ter uma sensação de impotência diante do que está sendo ruim. E tudo para aquela pessoa passa a ser catastrófico. Então, realmente, o que eu estou te dizendo aqui é que o teu sistema límbico, ao perceber a maneira que você se relaciona com o meio, ele vai te dar respostas, tá? No seu racional. Então, muitas vezes, não é de mais um curso racional que você precisa, mas aprender a tratar as emoções para trabalhar com aquilo que você tem. Muitas pessoas pensam que eu tenho que ter um resultado melhor, então eu vou buscar ler mais um livro, fazer mais um curso. E muitas vezes o que ela precisa é dar um direcionamento, dar um novo sentido, um novo significado para as questões emocionais. Pode perceber que uma pessoa emocionalmente tranquila, uma pessoa que vive numa condição singular de vida emocional, ela tem resultados muito mais concretos, duradouros e resultados melhores também, tá? Então, se o nosso sistema límbico ficar enviando sinais de estresse para o nosso corpo, todo ele, de maneira geral, fica prejudicado, desde o aprendizado até mesmo a nossa imunidade. E é claro que ter emoções negativas é algo natural. O problema está assim, no tempo que você passa dentro da emoção negativa. Fora que tem pessoas que geram com isso um estado de jardinagem de emoções negativas, né? Como assim? Ela rega, planta, colhe, poda, toda a emoção negativa. Ela parece gostar do sistema de emoção negativa.
E isso é péssimo. Aquelas pessoas que você encosta, chega perto delas, elas começam a falar um monte de besteira, um monte de coisa ruim, que não passa, não melhora, o Brasil não tem jeito, os políticos não mudam. E esquece de mudar a si. Porque é óbvio que nós devemos torcer por mudanças no mundo, mas toda mudança começa na gente, parece meio clichê, mas é pura verdade. Eu não vou conseguir ter uma compreensão melhor, eu não vou conseguir ter um resultado cognitivo, racional melhor, se o emocional for abalado. Então eu quero que você pense com muita atenção sobre essa parte aqui do nosso vídeo. Já nessa região, nós temos o córtex cerebral, essa região mais externa do nosso cérebro, e ela é uma região cujo funcionamento ele só pode ser saudável se ele estiver em harmonia com o cérebro límbico e o cérebro reptiliano. É interessante isso, né? A gente só tem perfeita, está reforçando o que eu falei, a gente só tem a perfeita função da nossa área cognitiva, da nossa área superior, quando nós temos essa perfeita harmonia com a inteligência emocional. Tá? E isso é que é, na sua definição mais simples, a inteligência emocional. É o alinhamento da região superior, das regiões de raciocínio lógico, com as partes emocionais do nosso cérebro. Então, o perfeito equilíbrio entre o córtex e as áreas límbicas e a área reptiliana também, ele é fundamental para que a gente tenha melhores resultados. Inclusive, o renomado cientista Richard Davidson afirmou aqui o seguinte, que é nessas regiões dedicadas ao raciocínio elevado, ao raciocínio superior, que se encontra a chave para que a gente possa gerenciar as nossas emoções. Então, muitas vezes, nós podemos racionalmente fazer perguntas no meio de uma crise emocional. Você está ali afetado, abalado, com raiva, querendo agredir alguém, e perguntas, né? E insights racionais é que podem, pouco a pouco, mudar os nossos circuitos cerebrais, os circuitos racionais e límbicos também, para que a gente possa ter, de fato, melhores resultados esses que nós buscamos muitas vezes. Já o córtex pré-frontal vai ser essa área aqui, é importantíssima, né? Essa área superior aqui, super importante, frontal, que é considerado a sede da nossa personalidade, tá? É a nossa mente consciente, ela tem uma função executiva, ela é muitas vezes comparada ao CEO da nossa mente, ele quem comanda tudo, né? Seja raciocínio, respostas críticas, tá? As análises que nós fazemos, previsão futura. A gente nunca vê nenhum outro animal, a não ser a espécie humana, os seres humanos, fazendo uma previsão para o próximo ano, uma reunião para planejamento. Então, toda essa parte de planejamento, de pensar no futuro, se dá a partir dessa região que é o nosso córtex pré-frontal. Então, ele precisa ser preservado acima de tudo. E vários estudos mostram que todas as vezes em que nós estamos afetados, nós não temos os melhores resultados, porque essa região está afetada. Então, se você estiver afetado emocionalmente, essa região não funciona a contento, né? Não vai funcionar como deveria funcionar. E o córtex pré-frontal, dentre outras funções, é o que nos mantém sem os nossos estados reptilianos. Porque muitas vezes, imagina que você está numa balada, e naquela balada você, mulher ou homem, vê uma pessoa que você quer beijar, abraçar, né? Tem vontade, sente atração sexual até, e você não faz isso porque esse sistema controla os nossos impulsos. Ele inibe respostas automáticas e comportamentos adequados. Né? Em outra via, dentro dessa balada, como eu falei, muita gente pensa assim, eu preciso beber para criar coragem. Esse criar coragem com álcool é justamente, o álcool ele tem a função de desligar essa chave. O álcool vai tirar o nosso filtro, os filtros que o córtex pré-frontal impõe. E aí, automaticamente, a gente pode começar a ter reações mais ousadas quando sob efeito do álcool, ok? Então o córtex pré-frontal ele também tem outro papel de alinhamento das nossas ações com as nossas metas internas. Quando eu começo a fazer aquilo que deve ser feito para chegar onde eu quero chegar, isso é uma reação do nosso córtex pré-frontal. Ele é responsável também pela memória de trabalho, tá? É a nossa habilidade de manter informações na mente enquanto eu estou aqui trabalhando. Então aqui na frente eu sei que tem um computador, tem um mouse aqui do lado, tem um texto aqui do lado, enfim. Eu sei o que é que eu tenho aqui ao meu redor quando eu estou em situação de trabalho. Nós estamos executando tarefas porque essa memória de trabalho ela está agindo aqui. E obviamente também ele vai expressar a nossa personalidade, quem eu sou de fato, baseado nas conexões neurais que nós temos e as experiências de vida. E que, mais uma vez, eu te afirmo, pode mudar caso você não esteja contente com as suas reações, as reações que você tem ou quem você vem sendo.
isso pode ser modificado sim. É um aspecto chamado neuroplasticidade, a mudança nas nossas configurações sinápticas. E agora eu quero concluir uma coisa muito importante com você. Os nossos resultados mais positivos, eles advêm de uma parceria entre a razão e a emoção. Aquela pessoa que é só emoção, ela tende a se perder, a cometer as piores ações possíveis para ela. Ao fim de um tempo, ela vai pensar no que ela fez, só foi emoção, eu agi pelo meu coração, por impulso. E a gente acaba magoando muitas pessoas, e é assim mesmo. E quando a pessoa também é só razão, ela pode ter deixado passar oportunidades de pessoas na vida dela, de escolhas emocionais, de morar no outro país, ter um novo emprego, aquilo que ela realmente queria, mas foi sempre guiada pelo racional. Então, o nosso sistema límbico, através do nosso hipotálamo, ele exerce um efeito direto, supressor ou inibidor sobre o nosso córtex cerebral. Então, muitas vezes, quando nós estamos sob efeito fortemente emocional, como eu já mencionei aqui nesse vídeo, a gente tende a inibir as melhores etapas da nossa razão. Por isso que os japoneses aconselham muito assim: você tem que tomar uma decisão importante, então tome no dia seguinte. O que é que isso quer dizer? Procrastinação? Não. É porque muitas vezes nós podemos estar sob efeito muito forte emocional, o efeito do que a gente chama aqui no texto que coloquei para você, de sequestro da amígdala. E aquelas decisões que eu tomar de terminar um relacionamento, de mandar um emprego para o inferno, sabe, de chutar o pau da barraca, como se diz, pode ser que traga consequências, vontade muito grande de se arrepender, de voltar no tempo. Isso não vai ser possível. Muitas vezes nós magoamos pessoas no calor da emoção, e quando a razão volta, parece que a gente fez assim um apocalipse na nossa vida. Então a minha dica para você que acompanha aqui o meu canal é trabalhar o seu lado emocional. Trabalhar, obviamente, as suas questões cognitivas, racionais, isso é importante, as duas coisas como um equilíbrio, mas entender que existe uma proteção que nós devemos fazer sobre o nosso emocional para que a nossa razão sempre tome as melhores decisões possíveis. E eu sei que muita gente que me acompanha, que manda aqui mensagens no canal, manda mensagens no privado para mim também, através dos contatos que eu deixo aí nos vídeos, pessoas que buscam ajuda, que eu atendo aqui através desse canal também, elas falam assim: mas a minha emoção, ela foi muito afetada na infância, a minha emoção foi muito afetada ao longo da minha vida. E entenda que é para isso que nós trabalhamos esse lado emocional das pessoas. É por essa razão que nós trabalhamos, tempo após tempo, sessão após sessão, aquilo que é o seu lado emocional mais fragilizado e as piores experiências que você teve, no intuito de ressignificar. Não é um passe de mágica, é um trabalho feito de maneira muito concreta, que você pode fazer com outro profissional, enfim, buscar ajuda para que o seu emocional seja resgatado, para que o seu emocional pare de dar choque na razão e que a gente pare de ter os piores resultados possíveis. Isso é completamente possível através da neurociência, através dessas técnicas de reestruturação de crença, de reestruturação do seu lado emocional que foi afetado em qualquer época da sua vida. Então, não perca nem a esperança e nem o foco daquilo que você quer para a sua vida. Afinal, é por isso que você busca melhoras. Foi por isso que você chegou nesse vídeo. Você não chegou aqui por acaso. E, obviamente, não esquecendo de Deus, que é essa força que mantém o nosso lado emocional e racional tão de pé, tão importante. Há um outro vídeo em que eu falo do poder da oração, do poder de estar conectado com a força superior, e esse poder nos traz as melhores respostas, acalma o nosso lado emocional e nos faz também sentirmos sempre que tomamos as melhores decisões racionais para a nossa vida. Eu espero que esse vídeo penetre aí no teu coração, penetre aí nas tuas amígdalas, hipocampo, córtex, pré-frontal, e que você consiga tomar as melhores decisões. E precisando de mim, você já sabe, deixa seus comentários aqui, deixa o gostei nesse vídeo, manda para mais pessoas. Esse é o meu real objetivo, transformar a vida das pessoas. E se você tem alguma transformação na tua vida através dos vídeos que você assiste aqui no meu canal, deixa nos comentários. Isso é muito importante para fortalecer a nossa identidade, a nossa postura aqui no canal, no sentido de ajudar mais e mais pessoas, tá bom? Um grande abraço e eu com certeza vejo você num próximo vídeo.